Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Lohane, eu sou professora de português do terceiro ano do Matutino. Então, meninos, o nosso conteúdo nesses últimos dias tem sido artigo de opinião, que é matéria de redação. Só porque, pessoal, existe uma grande diferença entre o artigo de opinião e aquela redação que o Enem pede. Por exemplo, na redação do Enem, você não pode usar primeira pessoa do singular, que no caso seria eu. Mas já no artigo de opinião, como o nome mesmo diz, opinião, você pode sim usar a primeira pessoa, ok? Então, na minha opinião, é um pouco até mais fácil, porque ele expõe muito a vontade, a visão do autor. E assim é mais interessante, é mais fácil, ok? Então vamos lá, meninos. Começando aqui. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Então ele vai sempre levar uma informação, mas também argumentar. Sendo que o foco principal do artigo é realmente expor a opinião do autor sobre aquele assunto. Que na outra parte, pessoal, nas características, nós podemos ver alguns pontos muito importantes, que são quais? Olha só, argumentação e persuasão, porque ele vai então convencer o leitor que a opinião dele é a correta. Por exemplo, sobre o uso de drogas, ele vai convencer que a opinião dele é a mais certa sobre esse uso, ok? E, assim, é sempre uma questão muito polêmica, não é uma questão, assim, um assunto que ninguém discute. É sempre um assunto muito atual que ele vai colocar em evidência para levar o leitor a também a pensar sobre aquele tema e tirar suas próprias opiniões, correto? A sua linguagem, ela é simples, objetiva ou também subjetiva, tá? E onde ele circula? Ele circula geralmente em jornais, revistas, televisão, rádio, com abordagem bem atual, ok? Então, assim, ele pega um tema da sociedade que está em muita evidência e coloca ali e expõe os seus argumentos, suas ideias, alguns dados retirados de outras fontes confiáveis, junta tudo isso e coloca nesse artigo de opinião, ok? Agora a segunda parte é sobre a estrutura do texto. Então, como ele é formado? Olha só, meninos, o artigo de opinião, ele também possui uma estrutura quase que igual ao texto, a redação do Enem, correto? Vamos ver aqui então. Olha só, meninos, nós podemos ver aqui, ó, uma questão bem bacana. Introdução também possui aquele mesmo esquema da redação. Desenvolvimento, que vai colocar então a sua opinião em evidência com argumentos sólidos, mais uma coisa, não mintam sobre dados, é muito feio, isso não é coerente, isso não é, fica um texto muito sério. E sempre coloque a fonte, se foi, por exemplo, do IBGE, se foi de uma ONG, tá? Não esqueçam disso. E também com a conclusão, mais uma coisa, não fique em cima do muro. Por exemplo, se o tema for sobre desigualdade social. Não diz que isso é relativo, que isso é, sabe? Não fique em cima do muro. Você precisa ser direto, porque nós temos poucas linhas para expor a opinião. Não é um texto, né, de, sei lá, 100 linhas. É um texto de apenas, no máximo, 30 linhas. Então, tomem cuidado com isso, ok? Mais uma coisa, escolha e defina o tema. Então, se eu quero falar sobre um tema, eu preciso primeiramente o quê? Entender sobre o que se trata, estudar sobre aquele tema, ter conhecimento, filósofos, teoria, dados e assim por diante, ok? Não queira pensar assim, eu vou fazer aqui da minha cabeça mesmo e acabou. Não seja assim, ok? Pesquise bastante sobre
os argumentos. Não fica assim, eu vou colocar o meu achismo, eu vou colocar o que eu penso apenas. Não. Um artigo de opinião tem uma característica muito forte dele, que é colocar informações retiradas de outros lugares. Por exemplo, de um artigo científico, de um autor famoso. Então, sempre tenha isso na sua mente, ok? Isso é bastante importante no seu artigo, ok? Vamos continuar aqui, então. Olha só, próximo passo é recorte o tema, tá? Então, imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado pela professora, que é super abrangente. Por exemplo, racismo no Brasil. Podemos, então, pensar sobre ele em algumas etapas. Por exemplo, sobre a história. Começa lá de antigamente, como era o racismo, como surgiu no Brasil o racismo. Sabe, colocar a história, a geografia, a filosofia no texto enriquece demais o seu texto, ok? Vamos lá então, pessoal. Seleção do material. Esse aqui também, meninos, sobre recorte, também se diz a alusão histórica, tá? O nome disso é alusão histórica. Eu retiro a história, retiro algo, né, do passado, de uma fonte específica, ou de um filme, de uma novela, até mesmo de uma série, e coloco no texto. É bem interessante. Seleção do material também é importante. Então, o que defender? O que você vai focar realmente? No que você vai colocar o seu foco de defesa? Você vai defender o quê? Não coloque dados, sabe, muito solto. Não fica enrolando as coisas demais. Porque a gente sabe quando o aluno enrola. Só quer lá encher as linhas e pronto. Tomem cuidado com isso. E aí vem o quê? Produção de texto. Que, né, aqui você pensou, analisou, pesquisou sobre o tema, agora é a hora de você realmente escrever, tá? Então, antes de escrever, tem alguns processos de pensamento aí, de pesquisa aí, tá? Não esqueça mais uma coisa, pessoal, linguagem formal. Por favor, é sempre uma linguagem formal, objetiva, ok? Direta, coesa, coerente, ok? E também letra legível, porque a gente tem algumas coisas assim que não dá para entender realmente. Eu tento, eu me esforço, eu sou paciente, mas às vezes não tem jeito de compreender o que você quer dizer, porque a letra tá estranha. Então, se puderem, escrevam a caneta, porque a lápis, né, fica assim muito apagado. Quando a foto bate no caderno, parece que não fica tão legal, tão visível assim pra gente conseguir analisar um pouco, tá? Então, meninos, tenham coerência, usem bastante sua criatividade e pesquisem bastante sobre o tema, tá? A atividade de hoje é sobre produção textual. Vocês vão então produzir um texto, um artigo de opinião, tá? Leiam bastante, pesquisem bastante sobre isso. Se precisar de mim, é só me chamar no privado. Estou aqui para ajudar vocês, o que for preciso, tá? Qualquer dúvida sobre redação, ou do Enem, ou seja um artigo, seja o que for, sobre a língua portuguesa, alguma questão do Enem, podem me procurar. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Façam a atividade, tá? De hoje, produção textual. E mandem lá no Google Class, tá? Beijo. Tchau.